Existe uma pergunta que ecoa no coração de todos nós, em diferentes épocas e culturas. Até onde devo lutar para mudar a realidade? E quando devo simplesmente aceitar e confiar? É nesse ponto que surge o paradoxo da vida: controlar ou entregar. De um lado, a disciplina, a vontade, o esforço incansável que molda destinos. Do outro, a fluidez, a entrega, a sabedoria de não resistir ao que é maior do que nós. E é nesse dilema que encontramos duas tradições milenares, aparentemente opostas, mas que se complementam como duas asas de um mesmo pássaro. O estoicismo, nascido no berço da filosofia grega e romana, e o taoísmo, florescido no coração espiritual da China antiga. Ambos responderam à sua maneira à mesma inquietação. Como viver em equilíbrio diante da vida? Os estoicos, representados por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, acreditavam que a chave da vida está em distinguir o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou filósofo, afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Para ele, não importa se a vida te dá riqueza ou pobreza, saúde ou doença, glória ou anonimato. O que realmente importa é a atitude interior. E essa atitude é escolha nossa. O estoico enxerga a vida como um campo de batalha, onde não escolhemos as armas, nem as condições da luta, mas escolhemos como lutar. Seja diante da dor, da perda ou do fracasso, a pergunta estoica é sempre: qual é a melhor resposta que posso dar agora? Do outro lado do mundo, nas margens do Rio Amarelo, surge o taoísmo, inspirado nos ensinamentos atribuídos a Lao Tse, no livro Tao Te Ching. Se os estoicos falavam em firmeza e disciplina, os taoístas falavam em fluidez e rendição. Para Lao Tse, a vida é como a água, suave, maleável, mas capaz de vencer até a pedra mais dura pela persistência do fluxo. O Tao, o caminho, não pode ser controlado, nem definido. Podemos apenas nos alinhar a ele. Tentar forçar a vida é como remar contra a correnteza. Entregar-se é aprender a dançar com os ritmos invisíveis do universo. Enquanto o estoico ergue a muralha da disciplina interior, o taoísta abre os braços e aprende a flutuar. É aqui que o diálogo entre as duas tradições fica fascinante. O estoicismo nos ensina a fortalecer a mente, a cultivar o domínio próprio, a não sermos escravos das circunstâncias. Mas, se levado ao extremo, pode endurecer a alma, tornando a vida um campo de luta constante. Já o taoísmo nos ensina a suavizar, a confiar, a não resistir ao inevitável. Mas, se levado ao extremo, pode nos levar à passividade, à falta de ação diante das injustiças e dos desafios. A sabedoria está em unir os dois. Do estoicismo, aprendemos o valor do controle da mente. Do taoísmo, aprendemos o valor da entrega do coração. Um nos ensina a não sermos frágeis diante da vida. O outro nos ensina a não sermos rígidos diante da vida. Entre os dois, nasce o equilíbrio. Firmeza sem rigidez, entrega sem fraqueza. A ciência moderna nos mostra que o cérebro humano vive em constante oscilação entre dois estados principais: o de hipercontrole, onde o córtex pré-frontal assume o comando, buscando planejar, prever e antecipar cada passo, e o estado de flow, quando áreas responsáveis pela autocrítica e pelo excesso de vigilância se silenciam e a mente parece deslizar com naturalidade pelo momento presente. Pesquisadores como Mihaly Csikszentmihalyi, o pai do conceito de flow, descobriram que as pessoas relatam maior sensação de felicidade, realização e produtividade quando estão nesse estado de entrega criativa. O cérebro, nesse momento, libera uma mistura de neurotransmissores, dopamina, endorfina, anandamida, noradrenalina e serotonina, que criam não apenas prazer, mas também clareza mental e foco absoluto.
No entanto, quando tentamos exercer controle excessivo sobre cada detalhe, acionamos constantemente o sistema de alerta, o eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, que libera cortisol e nos mantém em estado de tensão. É como se a mente estivesse sempre se preparando para uma ameaça, mesmo quando não existe nenhuma. Isso gera ansiedade, fadiga mental e até doenças físicas ao longo do tempo. Curiosamente, tanto o estoicismo quanto o taoísmo já compreendiam essa dinâmica, ainda que em linguagem filosófica. O estoico recomenda usar a razão para discernir o que está ao nosso alcance, mas alerta que além desse limite, só resta serenidade. O taoísta, por sua vez, ensina o Wu Wei, agir sem forçar, permitir que a vida flua no seu curso natural. A neurociência contemporânea parece confirmar ambas as visões. Quando sabemos onde aplicar esforço e onde soltar o controle, o cérebro encontra um ponto ótimo entre planejamento e espontaneidade. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Não se trata de abandonar o controle, nem de viver preso a ele, mas de alternar conscientemente entre os dois estados conforme a situação exige. Esse dilema entre controlar e entregar não está apenas em livros ou teorias. Ele se manifesta em histórias reais de pessoas comuns e também de grandes personalidades. Pense, por exemplo, nos atletas olímpicos. Eles treinam com disciplina quase sobre-humana, controlando dieta, horários e movimentos com precisão absoluta. Mas, no instante da competição, os melhores resultados surgem quando conseguem deixar o treinamento falar por si e se entregam ao momento. Muitos relatam entrar em um estado de flow, onde não há esforço consciente, apenas a execução perfeita do que já foi internalizado. Controle na preparação, entrega na execução. O mesmo acontece no campo da arte. Grandes músicos, como John Coltrane ou Miles Davis, eram mestres da técnica, mas só alcançaram genialidade quando deixaram espaço para a improvisação. O jazz é, por definição, um diálogo entre controle e entrega. O artista domina o instrumento, mas a magia só acontece quando ele se permite ser surpreendido pelo inesperado. Na vida cotidiana, encontramos esse equilíbrio em histórias menos visíveis, mas igualmente poderosas. Um empreendedor que planeja minuciosamente seu negócio, mas entende que precisa confiar no mercado e aceitar imprevistos. Uma mãe que educa os filhos com firmeza e disciplina, mas sabe soltar a mão no momento certo para que eles aprendam a caminhar sozinhos. Um escritor que organiza sua rotina para escrever diariamente, mas permite que a inspiração apareça de forma espontânea. Até mesmo figuras históricas ilustram esse ponto. Nelson Mandela, após décadas de prisão, poderia ter saído com sede de vingança, tentando controlar os rumos do país pela força. Mas ele escolheu a entrega, confiar que a reconciliação era possível. Ao mesmo tempo, manteve disciplina estratégica, negociando passo a passo. Sua grandeza foi saber equilibrar razão e intuição, controle e confiança. Esses exemplos mostram que a arte do equilíbrio não é uma ideia abstrata, é uma habilidade treinável, praticada na vida real. Imagine-se em um barco navegando por um grande rio. Você tem remos em suas mãos e pode usá-los para direcionar o barco, mantendo-o afastado das pedras, ajustando o rumo sempre que necessário. Esse é o controle, sua disciplina, seu planejamento, suas escolhas conscientes. Mas, ao mesmo tempo, existe a correnteza. Ela é mais forte do que você, e não importa quanto esforço faça, você nunca será capaz de controlar totalmente a direção ou a velocidade do rio. Esse é o fluxo da vida, que inclui o inesperado, o destino, as sincronicidades que não podem ser previstas. Se você tenta remar contra a correnteza, exaure suas forças e acaba frustrado.
se larga totalmente os remos, pode ser levado a lugares perigosos. Mas se usa a inteligência para remar em harmonia com o fluxo, ajustando quando necessário e confiando na força do rio para conduzir, sua jornada se torna mais leve e mais bela. Essa metáfora resume a sabedoria tanto dos estoicos quanto dos taoístas. O estoico diria: use sua razão para guiar os remos, mas aceite que o rio não está sob seu domínio. O taoísta diria: não lute contra a correnteza, aprenda a dançar com o fluxo natural do rio. E a ciência atual acrescenta: o cérebro funciona melhor quando encontramos esse ponto de harmonia, onde controle e entrega coexistem. No fim, viver é exatamente isso: remar com consciência, mas também confiar no rio. A vida não pede que você domine tudo, mas que saiba participar do fluxo com coragem e serenidade. Obrigado por ficar até o final. Ajude o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. Ative o sino de notificações. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!